Quem é que gosta de filme de terror aqui? Levante as mãos. 3, 4, 5%? Muito bem. Quem é que faz de vez em quando na sua mente um filme de terror aqui? Levante as mãos. Cineastas. E de filme de terror. E melhor do que os melhores de Hollywood. Alguém assistiu ao meu filme O Vendedor de Sonhos? Ótimo. O Jaime Monjardim, para fazer uma das cenas, algumas delas precisava de centenas de pessoas, organizar cenários, figurantes, preparar todo o ambiente, as câmeras, os computadores na base. Às vezes, 2 ou 3 minutos demoravam dias para ser filmados. Mas você, sem apoio de ninguém, consegue construir filmes incríveis, aventuras fantásticas, consegue construir personagens e ambientes sofisticados. Quando você sonha, quando você constrói esses personagens, ambientes, circunstâncias, você é um cineasta da mais alta complexidade. Qual o pensamento que você utiliza para fazer essas mais complexas construções? O dialético ou o antidialético? O que respeita os limites lógicos, ou que é rebelde à lógica e liberta a sua criatividade? O dialético ou o antidialético? O antidialético. Esse é um ponto fundamental. Agora você tem de saber uma coisa: nenhum ser humano consegue interromper a construção de pensamentos. Mesmo no sono, quando você dorme, você sonha ou você constrói pesadelos. E toda a construção de pensamentos é movimentada por uma ansiedade saudável, chamada ansiedade vital. A ansiedade vital, ela estimula você a pensar no futuro, a ruminar o passado. A ansiedade vital te estimula a você se preocupar, a você ter saudades, a você construir relacionamentos. Você não consegue viver literalmente só. Toda solidão é tóxica. Mesmo os anacoretas, os ermitãos, que se enclausuram para fins místicos, ou os monges, por exemplo, os carturras, lá em Valdemoça, em Palma de Maiorca, existia um convento dos carturras. Eram monges que viviam em silêncio absoluto. Eles falavam 1 hora por semana, só para tratar assuntos do cotidiano. Eles não dialogavam, não usavam o pensamento dialético, mas a mente deles não conseguia interromper a produção de pensamentos antidialéticos. Construía muitos personagens, ambientes, circunstâncias, e às vezes até se autopunia e se angustiava pela construção desses pensamentos. Eu quero dizer que há uma ansiedade vital em todo ser humano que nos impele a ser um engenheiro de pensamentos, um artista plástico da intelectualidade, que nos leva a ser um cineasta que constrói ambientes e personagens. Pensar não é apenas uma opção do Homo sapiens. Pensar é uma inevitabilidade. Até mesmo uma pessoa que medita, faz yoga ou mindfulness, ela tenta desacelerar o pensamento. Se ela for eficiente, o pensamento se torna mais lento, mas é impossível interromper a construção de pensamentos, porque até a consciência da interrupção já é um pensamento. Bom, se nós não conseguimos interromper a construção de pensamentos, esses pensamentos vão se tornar uma fonte de prazer ou uma fonte de angústias, uma fonte de tranquilidade ou uma fonte de estresse e terror. E quem vai direcionar o veículo desses pensamentos é o eu. E o eu é mal formado no mundo todo. O eu a que me refiro não é aquele realizador de tarefa. Eu faço, eu quero, eu fico, eu vou.
Este eu é pobre, infantil, imaturo. O eu a que me refiro, ele é ou deveria ser um gestor de pensamentos. Ele é ou deveria ser alguém que dá um choque de lucidez em cada ideia perturbadora. Ele não deveria assistir passivamente todo o movimento das emoções, fobias, angústias, autopunição, calado, como nós ficamos continuamente. Calados, esperamos o problema desaparecer, a angústia, o desespero, o humor depressivo se esfacelar. Sim, ele esfacela depois de alguns minutos ou alguma hora. Nenhuma emoção permanece, nenhuma emoção é estável, toda ela é instável. Até a emoção de alguém que ganhou um Oscar ou Nobel dura algumas horas, até que alguém o contraria. Estado de tranquilidade para o estado de ansiedade, há uma alternância de experiências em nossa psique. O problema é que, como o nosso eu é passivo, frágil, um mero espectador que fica na plateia, quando pensamentos perturbadores que se descaracterizam em segundos, ou uma emoção que se descaracteriza em minutos ou horas, após sair do palco, vai para os bastidores, porque é arquivado sem autorização do eu. E nós não sabíamos disso, porque não havíamos estudado essa última fronteira da ciência. Quem já escreveu sua biografia aqui, levante as mãos. Um ou outro. Errado de novo, meus queridos alunos. Todos vocês já escreveram a sua biografia, porque todos vocês têm no seu cérebro um biógrafo não autorizado, chamado fenômeno RAM. Poderam repetir? Registro automático da memória. Fenômeno RAM. Ele está arquivando os seus pensamentos lúcidos e dos seus filhos, e os seus pensamentos estúpidos e também deles. Está arquivando as emoções asfixiantes que duram minutos ou horas, e das pessoas que você mais ama, e está formando a sua biografia não autorizada. Há pessoas como Roberto Carlos que impugnaram o seu biógrafo não autorizado, porque talvez ela deponha contra ele. Não vou julgá-lo, mas o que ele não sabia, ou que essas pessoas não sabiam, é que no nosso cérebro nós temos o mais intenso e denso biógrafo. Ele não deixa passar nada, não te dá nenhum desconto. Por exemplo, se você detesta alguém e quer vê-lo a quilômetros de distância da sua vida, sinto muito, ele vai dormir com você. Por quê? Nós temos um biógrafo. Como é que ele se chama? Fenômeno? Registro? Ele é arquivado de maneira privilegiada, formando uma janela traumática inesquecível, que é encontrada no meio de milhares de janelas, com uma agulha no palheiro, uma janela killer. E nós não sabíamos disso. E a nossa espécie sempre tentou evitar estímulos estressantes, provocando o biógrafo inconsciente, ou seja, tentando se livrar dos problemas. A nossa espécie sempre acumulou aquilo que mais detesta no seu cérebro. Ela sempre tomou um caminho errado. Se você usa a exclusão para afastar pessoas, problemas e estímulo estressante, a exclusão tem alto volume de tensão, excita o biógrafo a arquivar de maneira privilegiada. Se você usa o sentimento de vingança, o sentimento de vingança vai arquivar o seu desafeto de maneira privilegiada, tão poderosa, que ele vai ocupar o centro da sua psique. Você vai ser asfixiado, porque o teu eu é irresponsável para proteger a sua mente. Tentando se proteger,
você auto se destrói. Por isso, a maior vingança contra o inimigo é compreendê-lo e perdoá-lo.